Saudações, a gente está de volta aqui com a Maria Lúcia Fatorelli. Eu vou retomar o tema do bloco anterior, que é uma armadilha, né, Maria Lúcia? Explica pra gente o que é essa empresa estatal não dependente e que armadilhas ela traz para o povo brasileiro. Olha, uma das nossas principais atuações lá na Grécia foi a descoberta desse mecanismo. Que todo o povo grego sabia que aquela dívida não era uma dívida pública para a Grécia, que era uma dívida para salvar bancos. Isso já estava nos cartazes, nas manifestações, desde 2010. Quando nós fizemos a auditoria lá em 2015, o nosso principal mérito foi descobrir o mecanismo que funcionou e fez essa dívida explodir. E o que a gente descobriu lá? A maior credora da Grécia era uma empresa que todo mundo achava que era um fundo, representado por 4 letrinhas, EFSF. Quando corremos atrás e conseguimos o contrato, que não era conhecido, nós é que conseguimos encontrar o contrato, não se tratava de um fundo, mas uma empresa. Uma empresa, uma sociedade anônima. Os sócios dessa empresa eram 17 países europeus. Essa empresa era sediada em Luxemburgo, paraíso fiscal. O papel dela era emitir instrumentos financeiros. E esses instrumentos financeiros, como papéis, é que entravam como dívida dos países, porque depois esses países faziam a reciclagem disso com papel podre dos bancos. E como isso se aplica no Brasil? Então, aqui no Brasil, nós começamos a ver o surgimento de empresas com a Sociedade dos Estados e Municípios, empresas que emitem papéis com garantia do Estado, empresas de sociedade de propósito específico, igualzinha de lá também era uma sociedade de propósito específico. Quando nós vimos aquilo, o mesmo desenho, falei, peraí, o que é isso? Essas empresas estão surgindo aqui no Brasil por trás de uma propaganda brutal de que elas iriam reciclar a dívida ativa. Dívida ativa é diferente da dívida pública. Dívida pública é dívida que o Estado, União, Estado ou município, o poder público, deve. Dívida ativa são créditos que o poder público tem a receber de tributos não pagos no prazo, que acabam inscritos em dívida ativa e a Procuradoria é que vai ter que cobrar. A maior parte dessa dívida ativa é podre, porque a maior parte delas são de empresas que já quebraram há muitos anos e que já desapareceram e que dificilmente esse crédito virá a ser arrecadado. Na prática, e essa empresa, por exemplo, eu vou dar o exemplo de Belo Horizonte, que em Belo Horizonte foi criada a PBH Ativos S.A., essa sociedade de propósito específico, o município é o principal sócio. Essa empresa foi criada por uma lei aprovada na Câmara de Vereadores com um capital de apenas R$100 mil. Quando ela começa a emitir papéis, debêntures, ela emite 23 mil debêntures por R$100 mil cada um. Essas debêntures têm a garantia do município. Então, na prática, isso é dívida pública. Então, você está me dizendo que está se transformando uma dívida que não seria pública em dívida pública. Está se transformando está se gerando uma dívida pública de uma forma totalmente disfarçada. E os bancos têm ganhos com isso, né? Porque eles compram por um valor muito baixo, não é? Olha, os bancos ganham de todo jeito. Primeiro, porque para agenciar essa operação de emissão dessas debêntures, eles já cobram uma comissão caríssima. Mas alguns bancos, eles mesmos compram aquilo que eles emitem, não é Eles isso? compram, no caso de Belo Horizonte, a denúncia é que o banco BTG Pactual, um banco que está muito mal na fita, né? O presidente estava preso até outro dia, e o André Esteves. Não paira nenhuma suspeita sobre ele. Né? Então, o BTG Pactual foi o agente financeiro e a denúncia lá que se faz é que ele mesmo teria comprado tudo. Isso não é comprovado porque essas operações são consideradas sigilosas, essas operações financeiras. E isso tudo, veja bem, é insustentável. Os juros propostos por esses papéis lá eram juros de IPCA,
que em 2015 foi de 11%, mais 11%. Então, dá um juro de mais de 22%, totalmente insustentável. O pior é que isso está sendo apresentado para a população como se fosse uma solução, né? É um esquema altamente fraudulento, é o esquema que quebrou a Grécia, é ilegal, tá? Fere a Constituição, não tem lei que respalde isso. Existe um projeto de lei que está tramitando no Senado, que foi apresentado pelo Zé Serra um dia antes dele virar ministro de Relações Exteriores, PLS 204. Nós fizemos um intenso trabalho em Brasília. Esse projeto foi derrotado no dia que aprovaram a PEC 55. Só que o presidente Renan falou que o que foi aprovado naquele momento foi o substitutivo. Depois o projeto original vai voltar. E o mais infame de tudo isso é que aquela PEC 55, que estabeleceu um teto para todas as despesas primárias para valer por 20 anos, ela deixou fora do teto a destinação de recursos públicos para essas empresas estatais não dependentes. E fica muito claro por que essas empresas vão precisar de recursos, não é? Veja no caso de Belo Horizonte, uma empresa que é criada com capital de 100 mil, emite 23 mil debêntures no valor de 100 mil cada uma, pagando juros de mais de 20%. É totalmente isso aí, gente. Mostra a atuação do sistema da dívida, a geração de dívida pública sem contrapartida alguma. Deixa eu fazer uma consideração. Esse tipo de empresa está sendo criada em todos os municípios, em vários municípios e vários estados do país, e a gente tem que ficar de olho nessa armadilha.